Bom dia, Alantes, tudo bom? Meu nome é Ian, eu sou professor de Ciências Humanas aqui dos colégios Ângela Lante e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o tema da redação do Enem. Mais uma vez, a Ciências Humanas foi muito privilegiada no tema da redação e nesse ano, a temática era os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Esse tema deu luz para as Ciências Humanas e tornou ela protagonista da sua prova. E que faz aqui agora com que a gente possa refletir um pouquinho de como que vocês, ao longo da sua formação aqui no colégio, tiveram todo um repertório que foi voltado para essa análise. A ideia era que vocês pudessem buscar nas disciplinas, especialmente História e Sociologia, um pouco desse repertório para poder usar como um caráter de argumentação ao longo da sua redação. Se a gente for pensar um pouquinho, nas disciplinas de História vocês encontraram em algum momento desse terceiro ano ou até mesmo do seu ensino médio, a questão, por exemplo, do passado escravocrata que o Brasil colônia teve, a questão do papel social que foi imposta aos africanos aqui no Brasil e também a gente pode pensar na questão de como que a cultura africana ao longo desse período colonial ela foi sendo renegada a um papel de excludente e até mesmo esquecida dentro desse processo. Outro ponto que a gente pode usar como repertório para sua redação seria o contexto do século XIX e a gente aqui está falando um pouquinho daquela ideia do neocolonialismo e da partilha da África. Se a gente for pensar com calma, nessa época a Europa estava buscando justificativas para iniciar esse novo projeto de colonização e ali, dentro desse enredo de justificativas, as ideias de civilização, de evolução, de desenvolvimento foram utilizadas por essas nações para justificar a ocupação delas dentro do continente africano. E lógico, a gente podia expandir essa análise para também tentar perceber como que a cultura africana nesse contexto ela foi sendo mais uma vez renegada a um papel coadjuvante dentro desse processo histórico. Outro ponto que a gente poderia usar para a sua redação também está conectado com as disciplinas de Sociologia. Então ali, nos seus estudos sobre cultura, vocês se depararam, por exemplo, com importantes conceitos que davam para ser aplicados na prova. Entre eles, a ideia do etnocídio, além disso, a questão da imposição cultural, a apropriação da cultura, e até mesmo, aqui no caso, a ideia que a gente podia trabalhar sobre como que, dentro dessas disciplinas de Sociologia ou até mesmo de Filosofia, tudo que se diz respeito à questão da produção científica e até mesmo da interpretação de mundo que os povos africanos construíram, não tem um espaço. Eu, particularmente, chamaria atenção dentro da redação para uma questão que é muito relevante no Brasil. Desde 2003, a gente tem uma lei federal que entrou em vigor que obriga as escolas de ensino particular e público de inserirem nas suas grades curriculares o estudo sobre história africana. E óbvio que, entre 2003 até hoje, 2024, a gente teve um avanço um pouco tímido nesse quesito. E daí, esse seria um ponto onde vocês poderiam atacar com certeza e procurar buscar uma proposta de intervenção mais coerente para a nossa realidade do Brasil. Então, ideias como uma repaginação do nosso modelo curricular hoje, um protagonismo dentro da história africana e até mesmo uma remodelação dos materiais didáticos para que deem cada vez mais luz e foco em cima dessa questão da história africana e das suas culturas, óbvio que seriam bem-vindas. Outro ponto que a gente pode encerrar essa fala é tentar perceber como que as políticas públicas podem auxiliar cada vez mais para que essa questão da herança cultural africana seja valorizada no seu dia a dia. E daí a gente pode pensar, por exemplo, em cada vez mais no papel do Estado e na sua intervenção dentro da sociedade, trazendo luz e protagonismo a essas questões, tirando, obviamente, a cultura africana de um papel, um espaço que ela foi colocada e que obviamente ela precisa ser retirada dali. Eu acho que a gente teve uma boa redação, o tema ali foi bastante parecido com as temáticas que o Enem vem trabalhando ao longo dos anos, que é sempre dar um olhar, um foco a uma questão social, um problema social que é vivido pela sociedade brasileira, que está numa situação de exclusão ou de minoridade e que a gente precisa trazer ele à luz para que, obviamente, o Estado e a sociedade ajam em prol, vamos pensar, de uma proposta de melhora cada vez maior. Espero que todos tenham ido bem na prova, fiquem com Deus, um abraço.